Olá, este é o Café com TV e é da Fazenda Centenária Mascatinho que nós vamos apresentar o programa de hoje, que está imperdível. Veja os destaques desta edição. Reflexos da crise. Cafeicultor desiste das lavouras e arranca milhares de pés de café e muda de atividade. Medidas do governo federal são criticadas pelo setor produtivo. Sobrevivência. Máquina multifuncional pode diminuir custos de produção. E ainda, sistema de secagem de grãos colombiano é trazido para o sul de Minas. Sabor e tradição. Você vai conhecer os costumes de moradores de São Tiago que preservam um cafezinho com biscoito e tem festa para celebrar os sabores de Minas. E mais, a fazenda que deu origem ao manga larga machador guarda histórias da realeza. Informação na dose certa é aqui no Café com TV. Você vai ver agora imagens atormentadoras, sobretudo para quem vive do café. Um produtor do sul de Minas decidiu acabar com as lavouras. Isso porque o preço pago pela saca do produto não chega nem perto do custo de produção. Acompanhe na reportagem. Depois de 30 anos produzindo café, seu Mauri resolveu cortar o mal pela raiz. É 6 hectares de café. Precisou arrancar, que o preço está muito ruim. Sem renda no campo, o reflexo da crise é imediato. Dona Maria das Graças tem 2 filhos. Ela e o marido ficaram desempregados. Fomos prejudicados, né? Que agora, fim de ano, a gente sem serviço. E a gente que paga aluguel, tem família para tratar. Então, é muito mais difícil, né? A praga dos preços baixos está devastando muitos municípios. Segundo o Conselho Nacional do Café, no país 8.400.000 pessoas trabalham no setor cafeeiro. Os grãos são produzidos em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Só em Minas, 607 municípios cultivam o café. Destes, 340 têm o produto como principal atividade. Em Três Pontas, no sul do estado, dos 56 mil habitantes, 12 mil pessoas vivem da atividade. De acordo com o presidente da Associação Comercial, pelo menos 120 milhões de reais deixaram de circular no município. No mínimo de 30% a 40% menos vendas. De acordo com o indicador diário do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor pago pela saca de café arábica atualmente é o mais baixo desde outubro de 2009, quando o preço ficou em R$ 250, bem abaixo dos custos de produção em 2013, estimado pela Conab em R$ 307. Nesta cooperativa, a venda de insumos caiu 40%. O produtor tem medo de se endividar, então o parque cafeeiro que ele gastou muitos anos para construir pode chegar a morrer, desaparecer e, obviamente, nossa região entrar aqui numa situação de crise seríssima. Em Minas Gerais, são 622 municípios que produzem café. Com a crise no setor, a economia dessas cidades deve ser afetada, tendo em vista o desemprego. Aqui ao meu lado, o governador do estado, Antônio Anastasia. Governador, primeiramente, muito obrigado por atender a equipe da TV Alterosa. Como o estado deve pressionar aí o governo federal nessa questão? Na realidade, a crise do café é uma crise muito grave, especialmente para Minas Gerais. A crise está colocando os preços muito abaixo do seu custo. Isso está afetando os produtores e vejam só, não só os produtores de café, mas toda a cadeia produtiva e o comércio, especialmente no sul de Minas e também na região cafeeira do Cerrado. Eu queria dizer que nós já levamos a presidente Dilma as reivindicações, ela já esteve em Varginha, fez alguns anúncios, ainda não surtiram o efeito necessário. O ministro da Agricultura está a par dessa questão e nós não só lançamos um documento que recebia sugestões, lideranças empresariais do café, como também na conversa que tivemos pessoalmente com ela, manifestamos essa preocupação. Espero que o governo federal perceba a gravidade da situação e tome as medidas de política econômica necessárias, especialmente com base no preço mínimo. O senhor não acha que o governo federal está sendo omisso nessa questão ao problema da cafeicultura, já que o número da atividade são tão expressivos aqui no nosso país? Na realidade, a presidente ficou sensível quando eu disse a ela em Belo Horizonte recentemente como que a matéria ainda estava atrasada em termos de medidas efetivas e concretas. Ela se sensibilizou, pediu a documentação que nós encaminhamos, já falamos com o ministro
mais de uma vez, estamos esperando, é claro que caberá ao governo federal a decisão. Estamos insistindo e insistindo muito, porque isso é uma questão não só de justiça, mas sobretudo de sobrevivência para o setor cafeeiro e de economia para o estado de Minas Gerais. Agora, governador, a gente está falando sobre crise federal. Para o estado, quais são as consequências? As consequências são a queda do PIB do Estado, a diminuição da capacidade de receber recursos do Estado, porque o café, ele significa, na verdade, uma verdadeira mola propulsora da economia local. Nós temos no café que, quando o café vai bem, nós compramos equipamentos, compramos produtos nas cidades, veículos, então é um verdadeiro círculo virtuoso. Quando o café vai mal, como agora, há uma decadência econômica, lamentavelmente, queda das compras e, é claro, o Estado acaba sofrendo muito com isso. Muito obrigado pela entrevista, governador. Com imagens de Cláudio Zaccaroni, Marlon Santiago para o jornalismo da TV Alterosa. Agora veja quais foram as medidas do governo federal para ajudar o setor. Entre elas, a retirada de 3 milhões de sacas do mercado, o que para especialistas e produtores não foi o suficiente, já que este ano a produção aumentou 10 milhões de sacas. A presidente Dilma Rousseff esteve em Varginha para a inauguração do campus avançado da Universidade Federal de Alfenas. Vários cafeicultores estiveram no evento e a presidente fez questão de mandar um recado diretamente para eles. Pedir licença para a comunidade acadêmica, para os prefeitos, para me dirigir aos produtores de café de toda a região. Em outro momento, Dilma Rousseff reconheceu o valor do setor cafeeiro para o país. E eu sei a importância, sei perfeitamente a importância da cafeicultura para a economia do nosso país. Eu tenho recebido, através do ministro Antônio Andrade, os pleitos dos cafeicultores e foram analisados exaustivamente, tanto lá pela agricultura, como pelos órgãos de governo, como o Banco do Brasil e todos os demais que tratam da questão da agricultura no país. O governo vai destinar cerca de 5 bilhões 760 milhões de reais para a atual safra, o maior investimento feito pelo governo para o setor cafeeiro. Nós estamos autorizando o lançamento de contratos de opção de venda para 3 milhões de sacas ao preço de R$ 343 a saca, com vencimento para março de 2014. Dilma também anunciou a liberação de recursos para a estocagem de café. Os cafeicultores que estão começando a colher não precisam comercializar imediatamente sua produção, pois vão dispor de recursos para manter os seus produtos estocados, na expectativa de elevação do preço da saca no mercado nos próximos meses. Ela divulgou ainda a compra de café pelo preço mínimo de R$ 307. Nós vamos oferecer recursos para começar imediatamente a compra de café pelo preço mínimo. Evitamos com isso que os pequenos produtores que precisam do recurso no curto prazo vendam sua produção a um preço vil. Com essas 3 medidas, qual é o nosso interesse? O nosso interesse é que os cafeicultores tenham condições mais adequadas para tanto produzir como comercializar a sua safra. O governo entrou com as medidas atrasadas, na hora errada, insuficiente para corrigir o mercado. Isso sinalizou ao mercado que o governo tem uma posição muito fraca perante a produção de café. O governo tem sido omisso. O governo precisa tomar uma decisão. Ou ele enxerga que a cafeicultura é um setor estratégico para o Brasil em termos de geração de emprego e toma uma decisão para salvar a cafeicultura, ou então nós vamos assistir a uma crise generalizada. No próximo bloco, você vai ver o que produtores estão fazendo para se manter na atividade. Investir em tecnologia para reduzir custos é uma das saídas. Os detalhes é já já. Não saia daí que eu volto em instantes. O Café com TV está de volta e agora você vai conhecer uma máquina que foi produzida em Paraguaçu. Ela recolhe o café do chão durante a colheita de uma só vez e ajuda a reduzir custos. Acompanhe na reportagem. A máquina recolhedora trabalha com sistema de sopro sem aspiração. As rodas utilizam um sistema de nivelamento automático.
Quem vê a máquina funcionando no meio da lavoura não imagina que ela demorou mais de 6 anos para ser desenvolvida. Em 2011, nossa equipe acompanhou de perto parte desse processo feito pelo seu Pedro. A máquina ainda estava saindo do papel e ganhando forma. Muitos testes foram feitos até que o empresário conseguisse chegar ao resultado esperado. A longa data, o café de chão tem grande dificuldade de ser apurado. Com a escassez de mão de obra, surgiram várias máquinas no mercado. Eu mesmo adquiri uns 3 modelos há uns 5, 6 anos atrás. Nenhum me satisfez. Aí eu parti por criar o meu próprio modelo. E após 6 anos de trabalho e experiências, hoje eu tenho um modelo que me convenceu. O cafeicultor tem 130 hectares com 500 mil pés de café. A lavoura dele foi a primeira em que a máquina foi testada. Todas as máquinas ainda existentes no mercado, acredito que logo vão copiar a minha, ela faz meia rua por passada. Ou faz uma rua necessitando um outro trator para fazer o preparo. Essa máquina ela faz a rua completa numa passada sem preparo. Ela trabalha em terreno com até 10% de inclinação e, segundo seu Pedro, substitui cerca de 30 trabalhadores. A máquina tem 3,20 metros de largura por 3,50 de altura. Nesse tempo de café baixo, a mão de obra é proibitiva. Então, a solução do agricultor, propriamente dito, cafeicultor, mecaniza ou está fora do mercado. Toda a minha produção é sob encomenda. Eu já trabalho com as máquinas encomendadas. Esse ano eu arrisquei fazer uma máquina a mais. Na primeira propriedade que eu fui fazer uma demonstração, ela ficou. A máquina é uma boa opção. É a que está tendo hoje o melhor rendimento. A secagem de café em terreiro elevado é uma técnica muito utilizada na Colômbia por causa do clima instável que dificulta o beneficiamento dos grãos. Agora, essa nova técnica está sendo usada em Minas Gerais para ajudar a melhorar a bebida do café. A prática não é uma novidade, mas ainda desperta curiosidade nas pessoas. A secagem em terreiros suspensos já é feita nesta fazenda há 8 anos. A palavra-chave: qualidade. Ele dá um café de bem melhor qualidade. Isso tem uma influência também no preço, tudo ajuda bem. E a facilidade de você trabalhar com ele é muito mais prático. Você não tem tanto problema de absorver sujeiras do chão, essas coisas, né? Ele fica com um café mais limpo, tudo. E a praticidade mesmo de trabalho. Isso é um ponto-chave da gente. Ainda segundo o cafeicultor, outra vantagem são os custos com manutenção da estrutura do terreiro. A manutenção nós fazemos anualmente, um repasse para ver algum troca de algum material, assim, mas coisa mínima, né? A prática tem se tornado cada vez mais comum e conquistado os cafeicultores. Hoje, esse método é principalmente para quem busca qualidade no seu café. A gente pode ver que o seu Pedro, ele produz um café natural e de uma excelente qualidade. O café dele, o ano passado, bebeu mole. Então, com um investimento praticamente simples, ele consegue um café de bebida mole que é igual a um café despolpado, um café desmocilado. É um café mais valorizado, né? E com isso ele consegue obter mais lucro. Cada esteira tem cerca de 150 metros. De acordo com o seu Pedro, o custo de cada uma gira em torno de R$1.000. E as vantagens não são vistas apenas pelo cafeicultor, mas também pelo Cláudio. Ele já trabalhou nos 2 tipos de terreiros e não tem dúvida, para ele o suspense é o melhor. A vantagem da posição que você trabalha, né? Que é certo, não afeta a coluna, é mais rápido você mexer, mais limpo, não tem poeira, né? Muito fácil para cobrir, para tudo. O tempo de secagem do café também diminui quando usado esta prática. Toda noite o café é tapado com uma lona. Na manhã, Marcelo é encarregado de retirar o plástico e também a umidade que se acumulou durante a madrugada. A prática mexe diretamente no bolso do produtor. Para José, o investimento valeu a pena. Pelo valor do investimento, vale a pena a pessoa ter um
um tipo de terreiro dessa qualidade, assim, viu? Mesmo já estando na época da colheita, ainda dá tempo de fazer o terreiro suspenso e garantir uma bebida de melhor qualidade. A estrutura é muito simples de ser montada. É basicamente um sombrite em madeira que ele pode ser utilizado da própria propriedade, né? Os escritórios da Emater têm como orientar o produtor, né, na confecção desse tipo de terreiro. No momento em que o preço do café passa por grande instabilidade, o produtor garante que esta prática de secagem vai ajudá-lo. Mesmo com esses preços muito baixos, assim, né? A gente obtendo um café de melhor qualidade, sempre tem um valor a mais, né? Um delta a mais de valor, tudo. O Café com TV traz agora a opinião do nosso especialista em agronegócio, Lúcio Caldeira, que analisa a situação do mercado e a crise do setor. Acompanhe. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Essa semana, analisando um artigo que falava sobre a crise do café colombiano, a gente pode fazer algumas comparações, algumas semelhanças e diferenças em relação à crise brasileira. De acordo com o artigo, 3 aspectos explicam a crise do café colombiano. O preço internacional, que afeta todos os países produtores de café do Brasil. O custo de produção, que na Colômbia é mais alto do que o Brasil. Vale lembrar que o Brasil é o que tem o custo mais baixo dentre todos os países produtores de café arábica. Então nós temos custos mais altos que produtores de robusta, mas dentre os arábicas nós temos custos mais baixos. Isso mostra a eficiência do produtor brasileiro. E o terceiro aspecto com relação à Colômbia é a baixa eficiência produtiva dos produtores, que é exatamente o oposto no caso do produtor brasileiro. Vale lembrar que há cerca de 15 anos atrás a produtividade média do Brasil era inferior a 10 sacas por hectare. Em menos de 20 anos o Brasil dobrou, mais que dobrou essa produtividade. Portanto, quando a gente fala em ajuda ao setor, né, o governo fazendo políticas públicas para ajudar o setor, nós não estamos falando de maneira alguma em ajudar ineficiente. O governo, num primeiro momento, dá a impressão de ter entendido essa situação e faz o uso do mercado de opções. Faz lá o lançamento de 3.000 sacas de opções. Então é um jeito do governo dizer assim, eu fiz a minha parte, eu fiz alguma coisa, mas na verdade foi muito pouco. Quando essa questão do mercado de opções, de fato, vai ser implementada, surge um outro problema. A saca vai ser retirada só em março e o pagamento só em abril, ou seja, além de ter sido muito pouco, foi muito tarde. E o produtor vai ter o possível impacto no preço, vai acontecer então a partir de março. E o recebimento desse café em abril, quer dizer, não ajuda muito o setor. Prova disso é que hoje nós estamos vendendo café 36% mais barato do que o mesmo período do ano passado. O ano passado, o produtor estava vendendo café tipo 6 bebida dura a R$ 395 a saca. Hoje está R$ 252. Portanto, o mercado de opções não teve o impacto esperado, desejado, e o produtor continua assistindo a quedas consecutivas no preço do produto. E aí uma questão fica para que a gente possa fazer uma reflexão. A questão de 5, 6 meses atrás, foi feita uma revisão no preço mínimo de café, que era de 262 e que o setor produtivo levou isso ao governo, dizendo que esse preço não refletia a realidade do mercado. Depois de muita briga, foi estipulado um novo preço mínimo no valor de R$ 307 a saca. Hoje nós estamos vendendo café a 252. Então a minha pergunta é, o que a gente precisa fazer para o produtor vender café a 252, mas receber 307, que é o preço mínimo de garantia estipulado pelo próprio governo? Essa questão precisa ser respondida. O produtor precisa exercer esse direito. É hora do governo ajudar esse setor que é eficiente, que é produtivo, que gera emprego, conforme a gente disse aqui. Essa é a grande questão para a gente responder. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai conhecer a Fazenda Centenária de Cruzilha, que guarda histórias da realeza. E a festa do café com biscoito em São Tiago. Está imperdível, não saia daí que eu volto já já.
O Café com TV está de volta. Sabor e tradição. Você vai conhecer agora os costumes de moradores de São Tiago. Eles preservam o cafezinho com biscoito e tem até festa para celebrar os sabores de Minas. Biscoito com café fresquinho. De graça para saborear sem limites. Parece um sonho, mas é realidade em São Tiago, no Campo das Vertentes. Há 15 anos, sempre em setembro, os 67 produtores de biscoitos artesanais fazem a festa do café com biscoito e atraem turistas do Brasil inteiro. Neste ano foram servidas 5,5 toneladas de biscoito regadas a muito café feito em casa. Tudo assim com gostinho daquilo que é feito para a própria família. A dona Maria José, pelo cheirinho, tem experiência. Com 79 anos, quando a senhora sente esse cheiro de café passado no coador de pano, o que a senhora se lembra? Da minha mãe, da minha avó. Fazer com amor, com carinho. E é o que eu gosto de fazer. A maior parte dos grãos moídos para preparar o café servido na festa vem lá do sul de Minas, mas também tem uma porcentagem aqui da região. A Clarice é extensionista da Emater. Como está hoje a produção de café aqui na região de São Tiago? O café não é muito expressivo, a área plantada, apesar de ser um produto de boa qualidade. Em relação à pecuária leiteira, que é o carro-chefe dos produtos agropecuários, o café tem sua expressão. Inclusive, nós estamos com um grupo de produtores que tem café de boa qualidade, está se preparando para, no próximo ano, o café a ser servido aqui nessa festa seja um café também são tiaguense, já com etiqueta, todo o processamento feito aqui, se possível, em São Tiago. Para acompanhar o café, os produtores oferecem 100 variedades de biscoitos. As receitas são antigas, passadas de uma geração a outra. A família da Noemi mora aqui há 3 séculos e preserva essa tradição culinária. Foi a primeira a transformar essas heranças guardadas com carinho no caderno bem antigo em negócio. Ela ensinou aos filhos e agora até os netos estão aprendendo. É importante manter essa história, essa tradição. É muito importante. É importante demais, a gente fica orgulhoso, porque minha mãe já não existe mais, né? 13 irmãos eu tive, agora só eu que fiquei aqui em São Tiago, os irmãos são tudo de São Tiago, eu fiquei aqui. Aí eu comecei a fazer biscoito também. Aí meus filhos começou, 5 filhos, aí quando começou a fazer ação de biscoito aqui em São Tiago, os 5 filhos meus entrou, é que começou, fez todo o biscoito. Depois dele, o povo achou bonito, foi começando, vai ter padaria nesse São Tiago. Nossa Senhora! Mas tem padaria aqui, mas tem padaria mesmo. É importante manter essa tradição? É importante, porque é um trem antigo, os biscoitos é caseiro, de forno de lenha. Isso lá fora não vê isso mais. Todo lugar que você ia, tinha que tomar café com biscoito, no tempo da minha mãe. A senhora me conta os seus segredos que estão guardados nesse caderno? Não tem segredo, não. Tem, não. Tem sim, a senhora falou que não quer contar. Não tem segredo, não. A receita é essa mesmo. O que significa para você poder pegar essas receitas da vovó e seguir em frente? Gostoso. Peguei uma receita e peguei no meu caderninho. E vive copiando o caderno da avó? É. Você pretende continuar fazendo biscoitos que a sua avó te ensinou? Sim. Vou continuar fazendo das receitas da minha avó. Todo esse cuidado no preparo do café e dos biscoitos se reflete no produto oferecido aos turistas que lotam a cidade durante a festa. Desta vez, 60 mil turistas se deliciaram com os biscoitos feitos no forno a lenha. O produto, que já era conhecido pelo sabor, agora ganhou mais valor no mercado, com o selo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O presidente da Associação São Tiaguense dos Produtores de Biscoito está otimista com as possibilidades de novos negócios. A gente espera que com esse selo a gente possa ter uma certeza que o produtor, tanto para o produtor como o consumidor, que o biscoito seja realmente fabricado em São Tiago. Hoje está andando muita gente por aí fazendo biscoito usando o nome de São Tiago. E a gente espera com isso que aumentar esse mercado, né, e ter a certeza do nosso produto. Vender para fora, talvez até tipo exportação, entendeu? Estou levando para casa. Muito bom, um biscoito que é ótimo. Gostei de tudo. Muito boa, a festa tá linda. Cada um melhor do que o outro. Você me pegou de jeito.
Não dá para resistir, não. Põe um biscoito na sacolinha, que danada! Se você é fã de um bom café com biscoito, coloque na agenda. O evento é sempre realizado no segundo fim de semana de setembro. Você vai conhecer agora uma fazenda centenária de Cruzília que guarda histórias da realeza. O local já serviu de pouso para Dom Pedro II e ainda preserva a arquitetura e móveis da época. Um lugar escolhido por Dom Pedro I para descanso. Isso mesmo, o homem que declarou a independência da República também fez história na fazenda Traituba, em Cruzília. Segundo os atuais donos, ele foi amigo do fundador dessa propriedade, o coronel João Pedro Diniz Junqueira. Os móveis que foram usados pelo imperador naquela época agora fazem história na fazenda Traituba. Então essa aqui foi a cama que o imperador Dom Pedro I dormiu. Me conta, ele visitou várias vezes a fazenda, dona Alice? Visitou, não esta casa, mas a casa antiga. Ele veio diversas vezes, que ele era amigo deles de Portugal e vinha caçar perdiz, codorna, veado, que ele gostava de caça. Mas foi essa cama aqui? Essa cama que era do mobiliário dele. Por que era essa cama, né? Toda majestosa? Certamente, isso importado, essa mobília, especialmente para receber o amigo. Agora tem uma curiosidade aqui nesse cômodo, que quando eles chegavam da caça, eles não podiam sentar na cama, porque senão ia sujar. Por isso existia esse outro móvel, que ele é de couro, para eles se encostarem depois do almoço, descansar, até que de noite viesse para essa cama para dormir. Essa casa foi construída em meados de 1800, mas segundo os donos da fazenda, a residência antiga era bem aqui e ao redor dela ficavam as senzalas, onde moraram cerca de 160 escravos. E foi bem aqui nesse cômodo que Dom Pedro I foi hospedado. Não se sabe quando a casa foi construída e nem como ela era. A única coisa que foi preservada foi essa parede de adobe. Esta casa foi construída para receber o imperador. Como mostra a pintura, eram 2 andares e um mirante para que do alto eles pudessem vigiar a movimentação do lado de fora da propriedade. Mas como Dom Pedro abdicou em 1831 e voltou para Portugal, a casa, cheia de estilo, não chegou a receber a visita do imperador. Objetos antigos que marcaram a história da fazenda estão por toda parte. Este, por exemplo, é uma palmatória. Para castigar os alunos na escola. As professoras usavam, batiam na palma da mão das crianças. Dizem que puxava a pele, então fazia bolha, fazia impressão, fazia bolha de água, bolha d'água na mão. Mas uma peça chama a atenção por aqui. Essa liteira foi tombada pelo Patrimônio Histórico de Cruzília e era utilizada aqui na fazenda desde aquela época, em meados de 1800, como um meio de transporte. Como que era então, dona Alice? Como que funcionava? Dizem que era carregada por escravos, que usavam 2 escravos de cada lado. Transportava as senhoras e as crianças. E era usada aqui na fazenda? Era usada para pegar o trem em Baiapendi. E olha só, você está pensando, é confortável. Eu posso ficar com o corpo todo levantado, que eu não bato a cabeça aqui no teto. Tem espaço de um lado para o outro, cabe mais de uma pessoa aqui dentro. A casa tem 1000 metros quadrados. Ao todo, são 14 dormitórios. É um verdadeiro retrato do poder dos fazendeiros daquela época. O berço do manga larga machador é aqui na região de Cruzília. Diz a história que Dom Pedro I, quando veio visitar o município, ele deu de presente um cavalo de Portugal para um parente de um dos familiares aqui da fazenda. E quem conta essa história pra gente é Otto Junqueira. É isso mesmo, Otto? Isso. O imperador, na ocasião, Dom Pedro I, trouxe de Portugal, da Candelaria de Alter do Chão, um cavalo que foi presenteado para um de nossos antepassados, que cruzado
com as éguas oriundas da região, originou no Manga Larga Marchador. O café também teve história na fazenda. Eu cheguei a colher 1.100 sacas, mas em 79 deu uma geada, queimou e eu desisti. Perdi bastante dinheiro, que eu tinha plantado café, mais café novo, estava com cafezinho novo, queimou tudo. Mas então não é uma região muito própria para café, não. Aqui é mesmo o leite e o cavalo. O Café com TV fica por aqui. E todas as reportagens desta edição você encontra no nosso site. Acesse alterosa.com.br. Até a semana que vem. Tchau!